Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um daqueles que estão nos acompanhando agora. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos. Nós vamos ler dois textos em Atos. Primeiro no capítulo 1, versículos de 1 a 9, e depois, logo em seguida, capítulo 2, versículos 1 a 13. Lembrando que nós estamos no domingo de Pentecostes, nos lembrando do cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo sobre todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E o texto nos conta este momento. Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que daí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O texto para nós até aqui. Esses dois textos que nós lemos estão lá no livro Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, cujo autor é o evangelista Lucas, é um escrito histórico endereçado a um amigo chamado Teófilo, amigo de Deus, relatando desde a ascensão de Jesus até o início dos anos 60 depois de Cristo. Cobre um período de cerca de 30 anos de história vividas pelas primeiras comunidades cristãs da época. As passagens lidas focam o cumprimento da promessa
feita através do profeta Joel, de que Deus nos enviaria o Espírito Santo. Lucas nos escreve aqui em Atos, então, a trajetória do povo de Deus a partir do momento em que Jesus é assunto aos céus, cumpre-se a promessa da vinda do Espírito Santo sobre aquele povo, formando assim a comunidade de fé que cria em Jesus Cristo, e tudo aquilo que os apóstolos fizeram a partir daquele momento, proclamando o Evangelho, o alcance deste Evangelho, a salvação de pessoas em número cada vez mais crescente e a expansão a partir de Jerusalém da palavra de Deus por muitas outras regiões. O livro de Atos é como se fosse, a gente poderia até chamar de uma continuidade do Evangelho de Lucas. Se você for lá em Lucas e começar a ler, você vai ver que Lucas está endereçando o seu relato evangelístico a um amigo chamado Teófilo. E depois, aqui em Atos, a partir do capítulo 1, a gente é informado que ele continua a relatar ao mesmo amigo Teófilo o que o Espírito Santo, através da igreja e dos apóstolos, fizeram desde Jerusalém, alcançando então demais regiões e até hoje nós. Alcançou você que está aí ouvindo. E se não alcançou, vai alcançar ainda. Alcançou a mim. Alcançou diversas pessoas que eu conheço. E alcançará muitas outras ainda no futuro, porque Deus está ajuntando na face da terra um povo para si, um povo que será levado aos céus para reinar em glória com Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aguardando. Mas o texto aqui que nós acabamos de ler, então, fala desta promessa. Esta promessa, então, se cumpre e é a descida do Espírito Santo sobre os que creram em Jesus como Filho de Deus, capaz de nos sarar e salvar. No texto, em Lucas 2,12, diante de tudo que viam e ouviam, um questionamento se fez. O que quer isto dizer? As pessoas que estavam ali em Jerusalém, nos dias da festa de Pentecostes, a festa na qual eles agradeciam a Deus e festejavam a abundância da colheita, vem o Espírito Santo de Deus e desce sobre as pessoas que estavam reunidas em um único lugar, aguardando, como Jesus falou, olha, fiquem em Jerusalém, não saiam daí até que venha do alto a promessa. E a promessa veio. E o fez que eles começassem então a falar, a manifestar as grandezas de Deus. E todos ali, apesar da diferença de línguas, conseguiam se compreender. E então, perplexos, vendo e ouvindo todas aquelas coisas, começaram a se perguntar: o que quer isto dizer? O texto mostra para nós as respostas. Mas antes de entrarmos nelas, alguns ali olharam para aquela situação e falaram: esse povo está embriagado. Esse povo passou do ponto. Mas quando a gente olha para o texto, nós começamos a perceber que não. Que aquele povo estava ali, esperando, aguardando, que se cumprisse, que viesse do alto o socorro para eles. Porque Jesus Cristo havia sido morto, sepultado, ressurreto, apareceu a diversas pessoas, conversou com muitos, mas foi assunto aos céus. Então, de repente, parece que Jesus Cristo, que havia ressurgido dos mortos para estar com eles, se afasta novamente. Mas do alto vem a promessa. Eles não ficaram
órfãos. O Espírito Santo de Deus veio. E o que quer isto dizer? Primeira coisa que a gente pode notar dentro desse texto é que quer dizer que Deus cumpre as suas promessas. Nós estamos guardados debaixo de um Deus de palavra, de um Deus que, aqui de Gênesis a Apocalipse, tem tudo guardado para nós. E em cumprimento de todas as coisas projetadas para a história do ser humano e para a história do povo que ele elegeu para si, de Gênesis até Apocalipse, cada uma dessas palavras se cumpriram e as que estão para se cumprir, nós sabemos que irão acontecer, porque este é um Deus que cumpre a sua própria palavra. E lá, no texto que nós lemos, nós vemos a marcação que diz aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Estavam ali todos reunidos, e veio do céu um som como de um vento impetuoso. E então começa ali a descortinar para eles o cumprimento da promessa do Pai. Festa de Pentecostes, festa das colheitas, festa que celebrava aquilo que Deus deu ao seu povo como fruto da terra. E então eles começam ali a vivenciar a pessoa do Espírito Santo, que através do profeta Joel já havia sido anunciado o que viria. Em Joel 2,19, nós lemos, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, deles sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Olha só, a figura que Joel fala a respeito daquilo que viria do alto para o povo de Deus. O que viria seria enviado como o cereal, o vinho e o óleo. E eles seriam fartos. Figura de colheita, figura de plantação. E na festa de Pentecostes, festa das colheitas, celebração por aquilo que eles haviam colhido da terra, vem o cumprimento da palavra de Deus. E ainda continuando em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, diz, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Cumpre-se ali esta palavra em Jerusalém. Deus começava então a derramar o seu espírito sobre a igreja. E ainda ali em Atos, no capítulo 2, versículos 16 e 18, é relembrado por Lucas exatamente essas mesmas palavras do profeta Joel. Mas o que ocorrerá é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Todos ali em Jerusalém estavam reunidos para celebrar aquela festa. E um povo que buscava o Senhor estava em um determinado lugar, todos juntos reunidos, esperando que se cumprisse as palavras de Jesus Cristo. E elas se cumprem e vêm sobre todas as pessoas. Aqui diz que várias pessoas de várias regiões, várias etnias, várias raças estavam ali reunidas, várias línguas misturadas estavam ali reunidas e o Espírito Santo veio sobre todos. Veio desde o mais novo até o mais velho. Veio sobre os mais abastados e os mais pobres. Veio sobre os livres e veio também sobre os servos e servas. O Espírito de Deus vem sobre todo aquele que crê, independente da raça, independente da língua, independente da faixa etária, independente da classe econômica, independente de qualquer coisa. Aquele que busca o Senhor verdadeiramente será encontrado por Ele. O Senhor derramará do seu Espírito
derramou sobre aquelas pessoas, derramou sobre a igreja que nascia. O Espírito veio e está em nós, habita em nós e nos guarda. E a palavra de Deus ainda diz, João 14, 15 a 18, palavras de Jesus Cristo, naqueles momentos em que ele começava a se despedir dos apóstolos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Cristo é assunto aos céus. Dos céus roga ao Pai, e o Pai envia a promessa. Outro Consolador, o próprio Jesus Cristo, agora na terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito da verdade, é derramado sobre a igreja. E diz aqui a palavra que ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, ele veio para permanecer. Diferentemente lá do Velho Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre a pessoa que Deus desejava usar, cumpria o seu propósito e depois retirava. Mas agora, porque o sacrifício perfeito foi feito, esse Espírito Santo vem e permanece e está conosco para todo sempre. Não estamos órfãos. Jesus subiu, mas derramou-se sobre a igreja, ele próprio, na pessoa do Espírito Santo de Deus. João 15, 26 e 27 ainda nos diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Consolador vem, procede do Pai, e é o Espírito da verdade. Ele falará das coisas que Deus tem para nós. Ele dará testemunho da verdade, a verdade deixada para nós. O Espírito Santo nos traz a compreensão de cada palavra guardada aqui para nós, cada palavra revelada aqui para nós. É o Espírito Santo que nos ilumina a igreja para o entendimento e para o caminhar na verdade. E ainda diz João 16, 7 e 8, mas eu vos digo, a verdade convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos dar ouvido ao que o Espírito Santo fala à igreja. Convém-vos que eu vá. Cristo precisava ir. Cristo precisava voltar ao Pai para que o Espírito Santo pudesse vir, para que ele pudesse se derramar sobre a sua igreja. E ele veio com o propósito aqui, segundo o texto, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem esse trabalho em nós de fazer com que a gente enxergue a nossa condição de pecador e necessidade do Pai, necessidade de nos reconciliarmos com Ele. Somos pecadores, precisamos ser perdoados, precisamos nos arrepender. Ele nos convence da justiça de Deus e do juízo de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aquele que tem o guiar do Espírito não é confundido. Ele é guiado na palavra da verdade, na revelação que foi deixada para nós, de Gênesis até Apocalipse. Nós caminhamos nessa verdade. Mas o que quer dizer isto? Segunda coisa, quer dizer que Deus é soberano sobre a história. Lá em Atos,
no capítulo 2, do versículo 2 até o 4, fala ali naquele momento histórico, na festa de Pentecostes, em que pessoas estavam ali reunidas, vivendo aquele momento. E algumas marcações são feitas para nós. Versículo de número 1 diz que era dia de Pentecostes. Versículo 2 diz que veio um som do céu. Versículo 2 ainda diz que encheu toda a casa. O versículo 2 ainda nos fala que estavam assentados. Versículo 3 diz que pousaram sobre cada um deles línguas como de fogo. Versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ações e estado de pessoas que estavam ali e a ação de Deus sobre elas naquele momento, naquele espaço de tempo, naquele local. Deus estava cumprindo o que prometera. Mas quando nós olhamos para isso, nós nos lembramos de um outro momento na história também. Lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 1, diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Então lá para trás houve um tempo em que uma só linguagem havia. E aquele homem caminhou desta forma, se comunicando e se compreendendo. Mas Gênesis 11, 7 a 9 ainda nos fala: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Por que é que Deus faz isso? Brevemente, só lembrando aqui a história. O homem, pelo seu orgulho, quis mostrar que era poderoso e que poderia atingir os céus. Então começaram a construir uma cidade, e nesta cidade uma enorme torre, com o propósito de atingir e adentrar os céus. Mas quando Deus vê aquilo, ele desce e confunde a humanidade em línguas diferentes. E assim faz com que aquele povo não se compreenda mais e a construção pare e eles são dispersados sobre a face da terra. E o texto continua falando para nós ainda: Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então houve um momento na história em que o homem se compreendia através de uma única linguagem, mas que por causa do seu pecado, do seu orgulho, Deus confundiu essas línguas e através dessa confusão os dispersou sobre a terra, os dividiu em povos, línguas diferentes. Mas o que se vê em Pentecostes agora, então, é o cumprimento de um Deus que faz com que a promessa venha em um tempo da história, mostrando a sua soberania sobre esta história. Uma vez dividiu, mas agora no Espírito Santo une e traz de vários povos, de diferenças, forma para si um povo único, que consegue se compreender a partir da proclamação das grandezas de Deus. Este homem volta a se compreender. Mas o que quer isto dizer? Uma terceira coisa ainda nos chama atenção no texto. Quer dizer que Deus é glorificado a partir da união e unidade do seu povo. Atos 2, 7 e 8 e depois o versículo 11. Vejam lá. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus?
Este Deus que cumpre a sua promessa, que é soberano sobre a história, agora é glorificado a partir da união de um povo e da unidade deste povo, através da compreensão das grandezas de Deus que é compartilhada um com o outro, e através do Espírito Santo eles se compreendem. É a linguagem das boas novas, a linguagem do Evangelho, a mensagem que Jesus Cristo salva e ama o ser humano e quer formar para si um povo para viver com ele. Estes que estavam lá em Jerusalém, apesar das suas diferenças de língua, classe social, regiões, idade, livres, escravos, todos juntos agora, todos unidos, todos ali proclamando uma só coisa: as grandezas de Deus. Joel disse: e profetizarão, e proclamarão a palavra de Deus, e proclamarão a verdade do Evangelho, e profetizarão e proclamarão as grandezas que o Espírito Santo de Deus vê e ouve junto ao Pai e traz para a igreja através da palavra que foi deixada a nós. Deus é aquele que está juntando, desde aquele momento e até o período de todos os momentos da história, fazendo um povo para si. Este é o Deus a quem nós servimos, conhecemos. O Deus que nos transformou em povo. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Deus não falha em seus planos para com o seu povo. Estamos seguros, guardados nas mãos poderosas do Deus Criador e soberano sobre a história da humanidade. Ele cumpre o que fala, mostra o seu poder nos homens e através dos homens. A humanidade pertence a Ele e de nós forma seu povo exclusivo para manifestar a sua glória. E o que isso quer dizer para nós hoje? Que Deus cumpre seus propósitos aqui em nossa comunidade. Você que está me ouvindo, que é da Igreja Presbiteriana de PNCE, Novo Campos Elíseos, em Campinas. Deus cumpre os seus propósitos ali, na comunidade em que frequentamos, a nossa comunidade de fé. Mas para você que está ouvindo essa palavra, que não é aqui propriamente da Igreja Presbiteriana de Campos Elíseos, saiba que na sua igreja Deus está cumprindo também a sua vontade. Deus está cumprindo as suas promessas, aquilo que Ele tem para cada localidade. Ele reina soberano aqui neste mundo. A promessa da vinda do Espírito Santo de Deus mostra isto, que Deus reina. Apesar de tudo e de todos, toda a contrariedade deste mundo, Deus reina soberano. Deus reina. A partir de nós aqui, nossa comunidade e bairro devem ser alcançados. Somos desafiados a crer e viver esse poder que desceu dos céus sobre nós. Vivamos assim, em o nome do Senhor Jesus. É a nossa oração. Creiamos nessa palavra e vamos viver essa palavra, porque a promessa do alto já veio e o poder de Deus já está dentro em nós. A pessoa do próprio Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus, nos conduzindo a proclamar as verdades e as grandezas do Criador. Caminhe assim, no nome de Jesus. Amém.